o que o segurado que está nos assistindo agora deve fazer para não ser prejudicado em seus direitos. Doutor Jarbas. Wilson, antes de mais nada, o segurado deve, a primeira coisa é entrar em contato com o 35 e agendar o seu atendimento. E guardar o seu protocolo de atendimento. Porque com este número, ele vai configurar desde que data ele quer ser atendido. Então, ou seja, se é uma aposentadoria, se é um auxílio-doença, qualquer que seja o serviço que ele queira, vai ser a partir daquele atendimento que ele fez. Se o serviço foi agendado e não foi feito, ele reagende e para ser atendido. E com esses números todos guardados. É essencial isso. Quer dizer, então, a primeira providência do segurado seria quanto ao agendamento pelo telefone 135. Sim, ele não tem como fazer esse agendamento físico, sim, só pelo telefone, então não tem outra maneira. Agora, quem não conseguiu agendar o atendimento pelo 135, ele ou agendou pelo 135, mas não conseguiu realizar a sua solicitação por falta de funcionários, que não existe, é o problema do encontro físico, da ida à agência para ser atendido. E caso, quando esses funcionários voltarem ao trabalho, desde quando que o pedido, no caso de aposentadoria ou de auxílio doença, passará a valer? Por exemplo, se o segurado deu entrada hoje, dia 21 de setembro, conseguiu agendar pelo 135 hoje, mas só vai ser atendido na agência do INSS na semana que vem ou no mês de outubro. A partir de quando esse benefício estará valendo? Vamos lá, Wilson. Que ele tenha seguido todos os requisitos legais, ele tenha todos os seus direitos, ele agendou. Ele tem um número do protocolo que ele agendou, é a partir daquela data. Ali ele configura a data de início. Ele foi lá, comprovou todo o seu direito, sem problema nenhum. Mas agora, se a pessoa não tiver esse número, não tiver como comprovar essa ligação, também não vai ter como... Ah, mas eu liguei. Infelizmente, como é que você vai comprovar? Você não tem como comprovar. Então, você tem que guardar. É essencial ter esse número de protocolo guardado bonitinho, porque através desse protocolo é fácil você configurar. Amanhã você entra via judicial, o juiz notifica o INSS vai ter que pegar aquele número daquele protocolo e apresentar a ligação. Sem problema nenhum, você está com o seu direito adquirido e comprovado, né? Quer dizer, é como se você estivesse fazendo uma reclamação para uma prestadora de serviço de telefonia, de energia elétrica ou de TV a cabo. Você precisa guardar esse número de protocolo para futuramente arguir os seus direitos. Sim, Wilson, isso é essencial. Hoje, o direito previdenciário, os juízes federais todos, exigem que, antes de você entrar com uma ação, que você tenha passado toda a fase administrativa. Certo. Se você não tiver passado por toda essa fase administrativa, ou seja, requerer, tentar, aí tem cumprido todos os requisitos que às vezes você requereu, não foi, você tem como entrar com recurso administrativo. Você passou por todas essas fases, não conseguiu, e você acha que tem o direito, aí você procure um advogado e dê entrada numa ação para você ter seus direitos garantidos. Agora, os juízes exigem isso, então, para isso, a gente tem que ter esses requerimentos. Já que falamos em justiça, nós mostramos imagens aí da agência do INSS em Teresópolis, que fica ali na Praça Luiz de Camões, a Praça Olímpica. Caso o segurado não venha a ser atendido, que é o que está acontecendo agora, ou discordar de alguma decisão do INSS, ele pode ingressar na justiça? Sim, desde que ele tenha, como eu te falei até agora, ele tenha seguido alguns requisitos legais, ele tenha passado por todas as fases administrativas, porque os juízes estão exigindo isso. Primeiro vai para a fase administrativa, para depois ser a fase judicial. Sim, a fase judicial. Tá? E
Isso a demanda é muito relativa. Eu tenho casos, por exemplo, que eu dei entrada e coisa, em menos de 5 meses foi resolvido. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouco, sobre tempo, né? A média Entendeu? de tempo. Então as pessoas podem ingressar na justiça, mas primeiro tem que ingressar com processo administrativo. Sim, que a gente, no nosso caso, a gente acompanha desde o início. Porque existe, de uma maneira geral, as pessoas não conseguem, às vezes, transmitir para os funcionários do INSS e vice-versa. É um problema de comunicação. De comunicação. Existe um problema de mão dupla. Então, as pessoas, às vezes, não conhecem seus direitos e também não sabem como comprovar esses direitos. E as coisas começam e, às vezes, não são resolvidas via administrativa, que é sempre o ideal. A gente lá no escritório, até um tempo atrás, a gente tinha um índice de 70% a 75% via administrativa de soluções. Agora que aumentou, devido a uma série de problemas junto ao INSS, com falta de peritos, essas coisas todas, que aumentaram as ações judiciais, mas antes não. Quando existia a quantidade correta de peritos aqui, nós tínhamos o processo administrativo. Agora, já que falamos em justiça, doutor Jarbas, em média, um segurado que não teve o seu direito reconhecido pelo servidor lá da Previdência Social, ou não teve como explicar, houve aquela falta de comunicação, é uma média de quanto tempo que o segurado leva para resolver um problema administrativo ou um recurso administrativo e também um processo judicial. Já que não foi resolvido na área administrativa, vai para o judicial. Em média, quanto tempo cada um? Vamos lá, Wilson. Isso também é algo que nem eu falo. Quando a pessoa tem uma assessoria para fazer esse processo administrativo, ela consegue resolver via administrativa em torno de 3 a no máximo 5 meses. Ela consegue uma solução disso, tá? Quando tem isso estourando 8 meses, vamos botar 8 meses, tá? De 3 a 8 meses. Quando você tem a via judicial, você gasta mais na via judicial, mais uns 7 meses, ou seja, a pessoa vai demorar quase que 1 ano para ter seu direito garantido. Quando Quer dizer, tem seria que partir. 15 meses aí, né? 7 7 a 8. No administrativo e 8 no judicial, seriam 15 meses. Dá quase 15 meses. Mas, via de regra, quando essa pessoa, por exemplo, não é querendo puxar a passadinha para o nosso lado, nos procuram, nós normalmente conseguimos uma solução, se a pessoa desde o início está com a gente, nós conseguimos uma solução mais rápida. Aí nós conseguimos algo em torno de 4 meses a 13 meses no máximo, porque aí é o tempo de administrativo e judicial. Porque aí nós já estamos, quando a gente começa com o administrativo, a gente, consequentemente, já vamos preparando se houver necessidade do judicial. Então nós estamos preparados, com documentação, com tudo. Já que o assunto é esse, né, de que o tempo que leva, 5 meses no administrativo, 8 meses no judicial, o segurado recebe retroativo no caso de ter sido aceito os seus pedidos? Sim, normalmente a partir da data do agendamento. Nós estamos tendo algumas decisões agora dos juízes com relação ao auxílio-doença a partir da data da perícia do juízo, que é algo que nós estamos já contestando, porque o correto... Aí não seria do agendamento. Do agendamento, porque o que acontece? Se a pessoa fez o agendamento a nível de auxílio-doença, se ela foi ao perito do INSS, foi lá, o perito não deu, porque nós temos um problema sério de peritos aqui. Nós temos hoje um casal de peritos, marido e mulher, e um que revê a perícia do outro. Então, isso em termos práticos, em todos os termos, até mesmo em termos éticos, é totalmente indevido, mas a quantidade de funcionários... E os advogados estão questionando isso? Olha, questionando em termos jurídicos, sim, conversando com o juízo,
Eu já conversei com todos os juízes que passaram aqui nos últimos tempos. Estão tentando resolver, mas nós sabemos muito bem que existe uma série de problemas com falta de funcionário, não só na Previdência Social, como em vários outros lugares. As pessoas têm se aposentado e não estão sendo contratadas pessoas em número Que é um dos correto. motivos da greve, né? Sim. Um dos motivos. Doutor Jarbas Carvalho, muito obrigado por ter aceito. Agradeço mais uma vez o convite da produção do Bom Dia Cidade. E em breve estaremos aqui com o quadro O Seu Advogado Responde. Obrigado. Nada, Wilson, só dando um pitáculo com relação ao problema que o Rio enfrentou esse fim de semana. Infelizmente, a nossa justiça, os nossos grandes operadores da justiça, que é a nossa Defensoria Pública, tem que rever alguma decisão. A semana passada saiu uma proibição para a Polícia Militar fazer a prévia providência de ver para não ter esses problemas, e foram proibidos de trabalhar. Se eles forem proibidos de trabalhar, nós temos que aguentar as consequências. Eu gostaria agora que tanto o juiz quanto o defensor fossem para lá para dizer como que tem que se agir para não acontecer isso. Inclusive a Defensoria Pública do Rio de Janeiro falou sobre esse assunto ontem. Uma defensora disse que o que a Justiça está querendo é que a lei seja aplicada como ela é. Mas vamos ver como vai ficar.